Eu confesso pra vocês que louvar a Deus sempre foi uma dificuldade pra mim. Eu pensava que louvar a Deus era só cantando ou na igreja. E quando eu falava pra eu louvar a Deus no meu quarto em oração, eu ficava tipo, mas por que eu tenho que falar pra Deus o que Ele é? Deus já sabe. Foi até que recentemente Deus me ensinou 3 motivos pra louvar, que é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, louvar a Deus pode significar muitas coisas. Cantar, orar, dizer o que Ele é, viver uma vida buscando santidade, cuidar do seu corpo e da sua saúde como templo do Espírito Santo e etc. Tudo que envolve viver a nossa vida para Ele pode ser um ato de louvor a Deus. Mas aqui nesse vídeo eu quero conversar com vocês especificamente sobre a ação de louvar, que quando a gente vai pesquisar no famigerado Google, no dicionário, a gente tem lá as descrições que louvar pode ser enaltecer com palavras, elogiar, dirigir louvores. E sabendo essas definições, você já parou para pensar qual o objetivo de elogiar a Deus? Será que Deus precisa que a gente elogie Ele? Será que Ele simplesmente quer porque quer que a gente fique repetindo um monte de coisa que Ele é, elogiando Ele? Como eu falei no início, eu sempre tive uma dificuldade de entender esse objetivo. Quando alguém me aconselhava ou eu via em alguma pregação, alguém falando que a gente deveria louvar a Deus e tal, eu sempre ficava achando meio óbvio a gente ficar falando pra Deus o que Ele é, sendo que Ele já sabe. Tem a hora que eu achava meio repetitivo eu falar pra Deus que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, porque Ele já sabe que Ele é isso, sabe? Aí eu vi alguns personagens fazendo louvores a Deus maravilhosos. Nos Salmos tem muita coisa assim, e eu olhava aquilo e falava, nossa, acho que eu nunca vou conseguir falar assim pra Deus umas coisas tão bonitas, né? Um louvor tão bonito pra Ele, pra agradar Ele. Eu até tentava copiar essas palavras que a gente vê na Bíblia de louvor, mas eu me sentia meio estranho, sentia que não estava sendo espontâneo, sabe? Ficava até pensando se Deus estava achando mesmo aquele louvor que eu estava fazendo pra Ele sincero. É até meio difícil explicar pra vocês o sentimento que eu tinha, mas se você já teve dificuldade de louvar a Deus sozinho, você com suas palavras, sem ouvir música, sem ninguém perto de você, sem estar na igreja, se você já teve essa dificuldade, eu sei que você vai me entender. E foi aí que eu tive um clique que na verdade eu não estava conseguindo fazer isso porque eu não estava vendo um motivo e um objetivo claro pro louvor. Foi então que eu me deparei com essa história que se tornou uma das minhas favoritas da Bíblia, que falava justamente sobre a importância do louvor. E a partir dela eu fui aprendendo cada dia mais e aprendi esses 3 motivos que eu vou trazer para vocês hoje. O primeiro motivo que já vem dessa história é que as pessoas na Bíblia sempre praticavam o louvor a Deus. E a minha ficha caiu quando eu li a história de Josafá, que está em 2 Crônicas. Eu já até comentei algumas vezes para vocês porque ela se tornou uma das minhas favoritas real. Eu sempre uso ela de exemplo para várias coisas. Acompanhe um pedacinho aqui comigo. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon-Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Josafá era um rei de Judá e ele recebeu essa notícia que estava vindo um exército enorme contra ele. Só que ele, com aquele seu pequenino exército, não ia dar conta de jeito nenhum. E aí, em seguida desses versos que eu li para vocês, ele começa a orar a Deus. Só que o mais incrível é que ele não começa a oração com desespero, pedindo ajuda a Deus, clamando, chorando, não. Ele começa a oração primeiro falando tudo que Deus é, falando tantas coisas maravilhosas que Deus já tinha feito na história do povo dele, louvando a Deus, elogiando a Deus, e só no fim é que ele vai falar com Deus, olha, tá dando ruim aqui, Deus, nós estamos precisando de você, esse mesmo Deus que ajudou o meu povo lá atrás, nós estamos precisando de você agora. E ele contou o problema para Deus. Vou ler para vocês uns pedacinhos dos louvores que ele faz. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. E depois ele louvar a Deus, a gente vê a resposta de Deus falando que era para ficar tranquilo, porque quem iria lutar por eles era o próprio Deus. E Josafá então monta seu pequeno exército e, pasmem, na frente do exército ele escolhe pessoas para irem cantando e louvando a Deus. E eles vão cantando e louvando e de repente eles se deparam com o exército que iria atacar eles
totalmente derrotado, brigaram entre si, sem que o exército de Josafá fizesse nada. E foi com essa história que eu entendi o poder do louvor. O louvor fez com que eles fossem confiantes na promessa de Deus. O louvor mostrou para eles que quem luta as lutas da vida é Deus por nós, se a gente deixar. O louvor literalmente derrotou um exército, gente. Tem noção? Eu acho que não tem, eu acho que a gente nem consegue ter noção disso, porque graças a Deus aqui no nosso país não é uma coisa normal de ter guerras. Então a gente não tem noção do que é um exército lutar, uma guerra. Mas tenta imaginar isso, aquele exército indo pra guerra simplesmente louvando a Deus, cantando e confiando que Deus ia fazer um milagre. Depois que me abriu os olhos para essa história, eu vi que isso se repete várias vezes em várias histórias da Bíblia. Muitas vezes eles começam a oração louvando a Deus. Uma dessas vezes eu até já mostrei aqui no canal, num vídeo que eu fiz ensinando como que eu faço anotações na Bíblia na prática, que é uma oração que Neemias fez. E no início da oração ele também começa a oração primeiro louvando a Deus, para depois trazer o problema dele. O próprio Jesus no Pai Nosso, se você for olhar, também começa a oração louvando a Deus. Quando ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então ele já fala ali um louvor para Deus. Esse já é um grande motivo para a gente fazer. Porque se essas pessoas que são exemplos do relacionamento que a gente tem que ter com Deus faziam isso, já é motivo suficiente para a gente fazer também. E o segundo motivo que a gente tira dessa e de outras histórias é que louvar a Deus, na verdade, não é para Deus. É para você e para mim. Louvar a Deus é colocar para fora aquilo que Deus é para você. Louvar a Deus é pra gente lembrar de quem Deus é, de tudo que Ele já fez, para que a gente fique mais confiante ainda em para quem a gente está recorrendo. Na verdade, louvar a Deus é falar para você mesmo. Confia nele, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele já fez isso, já fez aquilo. Ele tem misericórdia, Ele perdoa. É você colocando pra fora aquilo que você acredita. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu penso falando. Às vezes eu nem pensei numa ideia, eu não pensei numa solução para um problema. Aí quando eu vou falar sobre esse problema com uma amiga minha, na minha própria fala eu resolvo o problema e eu fui pedir conselho para ela. Quem tá nesse grupo que é assim também? Então, da mesma forma funciona o louvor. Quanto mais você vai falando em voz alta, escrevendo aquilo que Deus é pra você, aquela verdade vai ficando no seu coração e você consegue confiar mais ainda nele. Então, louvor não é porque Deus simplesmente quer que você fale o que Ele é. Deus não precisa da gente, gente. A gente precisa entender isso. Deus não precisa da gente. Deus é Deus. Deus é Deus sem a gente, tranquilo, suavão. Só que Deus quer estar com a gente, Ele ama estar com a gente. Tudo que Ele pede, tudo que Ele recomenda, tudo que está na Bíblia, não é porque Ele precisa, é porque a gente precisa. Ele sabe que a gente precisa. Ele que é o nosso criador, o nosso fabricante. O fabricante é que sabe como é que o negócio funciona. Então, se o nosso fabricante está dando ali a dica, ó, louvor, hein? Questão do louvor. Segue a dica então, entendeu? Que Ele sabe das coisas. Ele sabe que a gente precisa. Então, que tal toda vez, antes de você fazer oração, você falar alguma coisa pra Deus? Nossa, Deus, aquela vez você fez aquilo pra mim. Nossa, foi muito legal. Naquele dia eu vi que o Senhor é muito bondoso mesmo. Nossa, Deus, aquele negócio que você me ensinou, eu vi que você teve paciência para me ensinar. O Senhor é muito paciente, entendeu? Eu até mostrei umas semanas para trás que eu fiz isso em um vlog de uma semana de devocionais, que eu peguei um caderninho e comecei todo dia a relembrar uma história de alguma coisa que Deus tinha feito para mim. E aí depois que eu relembrava essa história, eu olhava para aquilo e pensava assim, quem Deus é? Nesse dia que Deus fez esse milagre na minha vida, nesse dia que Deus fez isso pra mim, que Deus respondeu a minha oração, o que eu aprendi que Deus é? E aí disso eu tirava um elogio pra Deus, que é o louvor. Então fica a dica aí pra você fazer. E o terceiro e último motivo pra você louvar a Deus é que louvar a Deus mostra o quão pequeno é o seu problema em relação ao tamanho de Deus. Essa frase é até bem clichê, mas é a maior verdade de todas e eu vou te provar agora. Quem acompanha o canal já sabe que eu uso um método de 5 passos na minha oração, onde primeiro eu louvo a Deus, depois eu agradeço, depois eu peço perdão,
depois eu faço oração por alguma pessoa que precisa e depois só no final é que eu vou pedir alguma coisa para Deus. Não é sempre, mas muitas vezes eu uso esse método. E eu comecei a usar ele justamente porque a maioria das vezes que a gente vai orar, a gente vai direto no último passo, né? Que é só pedir, chorar, falar, e não tem problema nenhum nisso. Mas eu vou te provar agora que você adicionar esse passo na sua oração pode transformar seu relacionamento com Deus, na moral. Vou dar um exemplo de um pedido que você tem aí. Vamos supor, assim, por um acaso, que você tá querendo um crush, um amor, um love, um chamego, e você tá pedindo isso pra Deus direto. E chorando e falando, Deus, eu já tenho 15 anos, eu vou ficar pra titia. Que a gente, quando é adolescente, é assim, né? 15 anos, não tem ninguém, já fala, acabou. Cara, pra mim já era. Então vamos supor que você tá aí nesse negócio, nessa angústia, a sua oração ultimamente só tem sido isso. Se a sua oração tem sido outra coisa, é só você encaixar aqui que esse aqui é só um exemplo. Aí você decide então dar uma chance para esse método que eu tô te falando. Antes de você pedir, então você vai e começa a louvar a Deus. Você começa a lembrar, nossa Deus, aquela vez, né, que você me livrou daquele embuste que tava atrás de mim. Nossa Deus, aquela vez você me livrou daquela menina que era, eu vou te dizer, uma enganação. Realmente Deus, ele é escudo mesmo. Aí você já lançou um elogio pra Deus. Nossa Deus, aquela vez o Senhor atendeu minha oração bem na hora que eu tava precisando, né? Então o Senhor realmente sabe a hora certa das coisas. Ó, você já começou a ter consciência daquilo que Deus é. Já pensou aí que Deus te livra, que Deus sabe a hora certa, beleza. E em seguida você vai pros agradecimentos. Aí você tá doido pra fazer seu pedido, mas você tá decidido a usar o método. Aí você vai pro agradecimento. Aí você começa, Deus, obrigado pela vida, obrigado pela minha família, nossa, o Senhor cuida muito de mim, muito obrigada por isso, por aquilo, e vai agradecendo. No agradecimento, você começa também a ver quem Deus é pra você. Já começa a perceber ainda mais com quem que você tá falando. Aí, então, você vai pro momento de pedir perdão, que aí você começa a lembrar de quem você é diante de Deus. Você começa a lembrar, nossa, Deus, aquilo lá eu preciso melhorar. Realmente aquilo eu fiz errado, me desculpa por isso que eu fiz, me ajuda a melhorar nisso. Já viu quem Deus é, já viu o que Ele faz, agora você tá vendo quem você é diante dele, né? O nosso tamaninho diante de Deus. Em seguida, então, você vai para interceder por alguém, por algum amigo. E aí é nesse passo onde a gente deixa um pouco de ser egoísta, porque muitas vezes a gente tá sofrendo muito e Deus tá com a gente. Eu não conheço essa história, não sei o que você tá passando, mas quando a gente tira um tempinho para orar por alguma pessoa, a gente percebe que tem muitas pessoas sofrendo também, e que não é só a gente, e que tem muitas pessoas às vezes que estão sofrendo bem mais que a gente. E depois que você fez isso tudo, fala pra mim, o seu pedido ainda é do mesmo tamanho? Ainda tá com a mesma urgência? Agora, depois de colocar isso tudo pra fora, você consegue muito mais perceber que o mundo não gira em torno daquela coisa que você precisa. E que quando Deus te der isso, você amanhã vai querer outra coisa. Se você não parar pra pensar quem Deus é, você vai começar a ficar desesperado se Ele não atender o seu pedido. Mas quando você louva a Deus antes, aquela esperança vem de volta. Você lembra com quem que você tá falando e lembra que Deus é totalmente capaz de atender o seu pedido de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade dele. Eu espero que esses motivos tenham plantado uma sementinha para você pensar no assunto de louvar mais a Deus de todo o seu coração, principalmente antes de você fazer pedidos para Deus. É uma coisa que eu ainda tô aprendendo, cada dia eu escolho um método diferente. Vocês veem aqui no canal que às vezes eu escrevo uma história do que aconteceu, às vezes eu pego um salmo, leio e tento achar ali elogios para Deus. E eu ainda não tô fera em fazer louvor a Deus não, mas a cada dia ele tem me ensinado a importância disso, a importância de lembrar a todo tempo quem ele é, com quem que eu tô falando e o que ele é capaz de fazer por mim. E é com essa esperança no coração que eu encerro esse vídeo. Então é isso, tchau povo e até o próximo vídeo.